Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz. Já estamos no sexto e último dia dessa semana de estudos. Começamos esse curso falando sobre o processo de redenção. Aprendemos sobre a conversão, sobre a justificação, sobre a adoção, sobre a santificação e ontem falamos um pouco sobre a perseverança. Hoje nós vamos terminar falando sobre a glorificação. A glorificação é um processo indispensável para a conclusão do processo de redenção. É na glorificação que receberemos um corpo capaz de viver por toda a eternidade ao lado de Deus e de sua igreja. Nós entendemos pela palavra do Senhor que o processo de redenção começa nesse corpo físico em que habitamos. Nós vivemos o processo de perseverança, de santificação, revelando a justificação, revelando a adoção em Deus neste mundo, na estrutura humana. Mas não terminaremos de viver o processo de redenção nessa estrutura. Ou seja, nós deveremos passar pela morte, para que depois da morte nós vivamos a última parte do processo de redenção, que é a glorificação. O texto, quando trabalha sobre glorificação, ele nos traz com muita clareza que a estrutura que vivemos, o corpo que habitamos, é uma estrutura de injustiça, de desonra. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 43, o texto nos diz que nós semeamos um corpo natural em desonra, mas que um dia nós ressuscitaremos em glória. Isso quer dizer que nós não terminaremos o processo de redenção na estrutura física. Por isso que é importante pensarmos sobre a glorificação, porque é nela que nós consumaremos, por causa do Espírito Santo, por causa do amor de Deus, a obra da redenção. Então nós vamos viver até a morte, lutando contra o pecado, lutando contra as injustiças, contra a nossa natureza, buscando o processo contínuo de santificação. E vamos até o final perseverando para a glória de Deus. Após a morte, nós seremos ressuscitados no momento em que Jesus Cristo colocar um ponto final na humanidade. O texto nos diz que aqueles que estiverem em vida no mundo serão arrebatados e aqueles que já tiverem passado pela morte serão ressuscitados. Nesse momento, nós receberemos para todo sempre um novo corpo, um corpo glorificado. A nossa estrutura atual não comportaria a glória de Deus. A eternidade, nós nem conseguimos descrever o que significa isso. Falar que é algo sem fim é muito empobrecido. Nós precisamos da estrutura gloriosa de Deus através de um corpo glorificado. E é isso que acontecerá, segundo a palavra do Senhor. O texto nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, que nem todos morrerão, mas que todos serão glorificados. Pode ser que pessoas, e é provável que isso aconteça, recebam o Senhor Jesus nos ares, que sejam arrebatadas naquele grande dia e vivam o processo final de redenção sem passar pela morte. Mas independente se nós seremos arrebatados pelo Senhor, ou seja, se Cristo voltará e nos encontrará em vida nesse mundo, ou se passaremos pela morte, aguardando assim até o final da história da humanidade, Jesus Cristo voltar, independente como que vai acontecer conosco, o que sabemos é que nós e que todos os salvos serão glorificados pelo poder do Senhor
para o gozo eterno ao lado do Deus Pai e de sua igreja. Bendito seja o Senhor. Continue firme. Até a próxima semana com um novo módulo, se assim Deus nos permitir. A Ele a nossa adoração, a Ele todo o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.